Olá, professor Calil de História, dando continuidade aí à aula sobre Brasil Imperial, né? Nesse assunto nós vimos aí nesse longo, extenso período da história do Brasil, conhecido como período imperial, né? Que se caracteriza pela chegada, né, de Dom João VI ao Brasil, né? Acabando aí com a fase colonial, né, dando início ao chamado Brasil Império, onde o Brasil foi governado por imperadores, né, e após o retorno de Dom João para Portugal, nós tivemos a regência de Dom Pedro I, né, com a abdicação de Dom Pedro I, nós tivemos aí um período entre a regência de Dom Pedro I e a regência de Dom Pedro II, o chamado período regencial, né, onde o Brasil foi governado por regentes, e o momento mais extenso do Brasil Imperial, que foi a regência de Dom Pedro II, com enfoque lá para a questão da escravidão. E na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões relacionadas a esse período. Vou passar aqui um slidezinho. Tá aí, foi. Primeira questão aí, exercício aí pra gente, né? Vamos ver aí o que é que a questão coloca pra gente, né? Já tem aqui alternativa, tem um comentário, né? Mas é sempre interessante, é sempre legal a gente ver o que a questão pede, para a gente buscar entender por que as questões não estão corretas, né? É só uma fixação, uma questão para resolução, para fixação aí do conteúdo, né? Vamos ver aí o enunciado da questão. A transferência da corte portuguesa para a América Portuguesa, a família real e o governo da metrópole trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios, né, continuaram embarcando para o Brasil da corte, atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Né? Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, né, incentivo, clamor popular por liberdade, né? Uma razão, né? Não tem sentido aqui a letra A. Alternativa C, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, né? A chegada, né, dessa corte portuguesa não tem relação com as revoltas escravas, e sim com a vinda da corte portuguesa para a América, né? A gente sabe a razão lá do bloqueio continental, retoma lá os outros vídeos, né, para você fixar melhor esse conteúdo aí sobre a chegada da família real, dando início aí ao Brasil, ao Brasil Imperial. Letra D, obtido o apoio do grupo constitucionalista português. Tem nenhuma razão, né? Tem sentido também a letra D. E letra E, provocado os movimentos separatistas das províncias, né? Também não tem nenhuma relação. A alternativa correta, a alternativa B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, né? Ou seja, qual era esse pacto? Chamado Pacto Colonial, né? Onde a metrópole, né, no caso de Portugal, ela dominava a sua colônia, no caso o Brasil. Com a vinda, né, da família real para o Brasil e toda essa corte, a gente viu lá, né, nesse assunto, né, quando o Brasil é levado à categoria de Reino Unido a Algarve, a gente viu lá o fim, né, desse pacto colonial, já que o rei de Portugal, ou seja, o rei da metrópole, estava contraditoriamente na colônia, então não tinha mais como haver essa exploração
entre a metrópole e a sua colônia. Ok? Alternativa correta, alternativa B. Depois você para o vídeo, dá uma lidazinha aqui, né, no comentário da questão, né, para ficar mais claro o seu entendimento. Segunda questão, né? Vamos ver o enunciado. O que o enunciado da questão pede para a gente? Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Dom Pedro I, né, já questão falando sobre a regência de Dom Pedro I, fora recebido com grande frieza. Seus partidários preparavam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados das janelas. Usando os sinais do primeiro reinado, né, Noite das Garrafadas é um dos episódios que leva ao processo de abdicação de Dom Pedro I, né? Usando os sinais do primeiro reinado, né, se caracterizam pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela, né, não só em Minas Gerais, mas no Rio de Janeiro, o que esses episódios revelam, né? A gente sabe, né, que esses episódios aí marcam, né, o declínio, né, do governo, da regência de Dom Pedro I, né? Estímulos ao racismo, a questão não fala nada, né, sobre isso. Estilo ao xenofobismo, né? Também não, né? Xenofobismo, né, não tem nenhuma relação com esse enunciado. Críticas ao federalismo, né? O que é que essa questão coloca aqui em relação ao federalismo? Também não. Repúdio ao republicanismo, até porque o Brasil era um império, né? Não era uma república. O Brasil, com Dom Pedro I, se tornou um império, né? Muitos esperavam, né, após o processo de independência, que o Brasil se encaminharia para uma república. A gente viu o contrário, né? A gente viu que Dom Pedro I, né, criou uma Constituição, contestando lá de 1823, criando a Constituição, né, de 1824, onde há o chamado poder moderador. E na prática, Dom Pedro I se mostrou autoritário, né? A gente viu isso lá quando a gente estudou a regência de Dom Pedro I. Então esses episódios aqui marcam questionamentos ao autoritarismo de Dom Pedro I, né? Que foi uma das razões, né, que levaram à sua abdicação. Então a alternativa correta, a alternativa é. Esses episódios, né, não só no Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais, questionavam o autoritarismo de Dom Pedro I. Se encaminharia para uma república? A gente viu que não, né? Após a abdicação, Dom Pedro I abdica em nome de seu filho, Dom Pedro II, que tem somente 5 anos de idade. Então a gente vai ter chamado período regencial, né? E após o período regencial, com o chamado golpe da maioridade, a gente tem a regência de Dom Pedro II. Então, alternativa correta, alternativa é. Ok? Próxima questão, né? Vamos ver o enunciado, que a questão solicita para a gente. Em se tratado do problema da escravidão do Império do Brasil, pode-se dizer que de 1845 a 1850, o governo de Dom Pedro II começou a ter grandes problemas com os ingleses por conta de uma lei promulgada na Inglaterra. Essa lei conduziu o Brasil a aprovar também uma lei, em 1850,
que resolvesse parcialmente o problema relacionado com o sistema escravista. Essas leis, a inglesa e a brasileira, eram respectivamente, né? Só revisando para você, lembrando para você, né, que a questão da escravidão, ela se estendeu, né, por todo o governo de Dom Pedro II, mas é no governo na regência de Dom Pedro II que a gente tem o fim da escravidão no Brasil, né? Mas até o fim da escravidão houveram diversas outras leis, né, que a gente viu lá no vídeo anterior sobre a regência de Dom Pedro II, mas também a Inglaterra, né, começou a se posicionar contrária à escravidão. Eu coloquei para vocês a razão desse posicionamento da Inglaterra, né? Inicialmente a Inglaterra era um dos maiores, um país que era das grandes traficantes de escravos, mas aí com seu processo de industrialização, né, ela passa a ser contrária à escravidão, já que escravo não recebe salário, né? E a industrialização ligada ao sistema capitalista traz lá a ideia da mão de obra assalariada. Como o negro não recebe salário, né, ele não vai poder consumir mercadorias. Daí a visão inglesa contra a escravidão. Que duas leis são essas, respectivamente? Na Inglaterra e depois no Brasil. Lei do açúcar? Não, né? Não foi essa lei do açúcar, né? Do ventre livre, a gente viu, né, que para resolver parcialmente esse problema, a lei do ventre livre foi aquela lei, né, que a partir daquele momento os negros que nascessem seriam livres, porém seus pais, seus avós continuavam escravos, né? Você vê que a questão pede aqui, né, essa lei conduziu a aprovar também uma lei que resolvesse parcialmente o problema, né? Podia ser essa, mas a questão, né, a lei inglesa não foi essa lei do açúcar. Bill of Rights e a lei do sexagenário, né, lei do chá e lei áurea, né, essa lei do chá, né, foi lá quando, né, a Inglaterra, né, estava lá no processo contra a independência da Índia, né, e a lei áurea foi a lei que, né, acabou com a escravidão. O Nash Act e a lei José Bonifácio, né, também não, né? Então, a alternativa correta, né, isso é interessante aí, o comentário sobre a lei, né, a lei inglesa foi a Bill Hardy, né, aquela que proibia, né, o tráfico, que outros países, né, continuassem traficando escravos na América, e a Inglaterra, por ter uma esquadra poderosa, né, interceptava qualquer navio que conduzisse, que levasse escravos. E a outra lei, né, foi a Eusébio de Queiroz, a de 1850, né? Temos aqui, ó, em 1850, né, que foi a primeira lei sancionada pelo Império com vistas a retardar a atividade escravocrata em nosso território, né? Então nós temos aí a Bill Hardy, né, e a lei Eusébio de Queiroz. Alternativa correta, alternativa né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Qualquer dúvida, entra lá no CIEP Minhas Matérias ou no Google Class, posta lá a tua dúvida. Então procura teu professor conselheiro da tua turma, que ele me envia a tua dúvida, e aí a gente pode até inclusive gravar um vídeo, né, tirando lá essas tuas dúvidas sobre esse período do Brasil imperial, ok?